Olá, leitores! Bem-vindos ao canal Mundos Possíveis. Eu sou Ana Paula Rodrigues e o vídeo de hoje é a sugestão de leitura do livro A Razão Africana, Breve História do Pensamento Africano Contemporâneo, que foi escrito pelo Muriatan Santana Barbosa. Bom, se você já me acompanha aqui no canal, sabe que de forma geral eu apresento obras de literatura. Apresento romances, coletâneas de contos, às vezes crônicas, poesia, mas hoje eu vou apresentar uma obra que não se encaixa enquanto obra literária. É uma obra classificada como das ciências sociais, que eu li recentemente, gostei muito e queria muito compartilhar com vocês. O Muriatan, ele é historiador e é professor na Universidade Federal do ABC aqui em São Paulo. Ele é professor na graduação de Ciências e Humanidades e também de Relações Internacionais e atua na pós-graduação em Economia Política Mundial. Por que isso é importante? Porque a gente vai perceber que esses aspectos que fazem parte da área de atuação dele enquanto professor vão estar muito presentes aqui na obra, com muito embasamento. Então é uma obra que traz para a gente a informação, traz a fonte, traz a reflexão, traz a discussão. Então é uma obra que eu gostei bastante. Ela é dividida em 3 grandes capítulos, começa com uma breve introdução, e aí 3 grandes capítulos termina com uma conclusão breve também do autor. Ela foi publicada em 2020 pela editora Todavia. Queria ler para vocês um trechinho bem pequenininho aqui já do primeiro capítulo, né? Então, o nosso autor vai dizer aqui logo na primeira página do primeiro capítulo o seguinte: começamos este livro sobre o pensamento africano revisitando os seus clássicos, com a certeza de que muito do que refletiram e escreveram permanece atual. Partimos do fim do século XIX, quando os pioneiros dessa tradição intelectual iniciaram a construção da ideia de uma personalidade africana, sumariamente da existência de certas características histórico-culturais propriamente africanas, que justificariam a construção de uma modernidade ou modernização alternativa aos povos do continente. Vale uma pergunta retórica. Seria essa uma preocupação exclusiva dos intelectuais africanos e afrodescendentes do século XIX? Eu gosto de perguntas, né? Porque são as perguntas que fazem a gente pensar. Então é bacana a gente entrar na leitura carregando esta pergunta e ir procurando onde é que de alguma forma ele esboça algum tipo de resposta e que respostas a gente poderia encontrar. Bom, nesse primeiro capítulo, o que o Muriatan vai fazer é apresentar para a gente uma série de autores, como eu li para vocês nesse trechinho, a partir de meados do século XIX, então ele delimita aí com a metodologia dele de trabalho, de onde ele parte. Então, a partir de meados do século XIX, ele vai mostrando para a gente como se formou uma intelectualidade africana, não é? De forma geral, pessoas que foram estudar na Europa e aí voltam para os seus países de origem e vão trazer pensamentos, reflexões. Ele vai alargando isso um pouquinho também para os intelectuais que são da América Central, né, da região do Caribe, e que também vão para os diversos países africanos e vão lá construir o seu pensamento e a sua atuação. É interessante observar como ele vai contando para a gente, de uma maneira muito interessante, como vão se criando os diversos movimentos que hoje a gente discute muito, como por exemplo a diáspora, principalmente a diáspora norte-americana, e como é que essa produção de intelectuais e de conhecimento vai atuar nessa construção de um pensamento africano, vai trazer com bastante riqueza de detalhes a história do movimento panafricanista, a história do movimento da negritude, e mais interessante ainda do que contar a história desses movimentos e trazer os intelectuais principais que ele vai nomeando, diz de onde veio, quando nasceu, o que ele fez, o que ele estudou, é muito legal como o autor vai nos mostrando as nuances, as divergências e as transformações pelas quais esses movimentos vão passando. Porque, de uma maneira geral, a gente tende, né, da mesma forma que a gente, muito equivocadamente, quando fala em África, pensa numa coisa só, quando a gente pensa no movimento da negritude, pensa numa coisa só. Foi uma coisa só. O panafricanismo, foi uma coisa só. Não foi.
não é? E aí ele vai mostrando pra gente como é que essas nuances foram sendo trabalhadas, como é que elas eram discutidas, como é que diferentes autores abordavam essas questões, como é que na ação de cada um desses intelectuais, ou de cada grupo de intelectuais, como é que na ação essa razão, esse pensamento intelectual ia atuando. Então é uma leitura que a gente faz realmente, sabe, com o lápis na mão. Só de fichamento, gente, foram 15 páginas, né? Porque é uma leitura em que a gente vai mesmo anotando, né, grifando, circulando, marcando com cores diferentes, buscando na internet, às vezes, alguma referência que me soa muito nova, né? Então vou lá na internet, busco a referência, faz balãozinho, escreve, porque ele vai trazendo todas essas questões de uma maneira muito interessante. Aí ele vai mostrando como durante aí, a primeira metade do século XX, esse pensamento africano vai se propondo uma resposta, de uma certa maneira, uma resposta tanto ao colonialismo quanto às transformações provocadas pela Revolução Industrial e pelo capitalismo que vai ser imposto às nações africanas. Então ele vai mostrando para a gente, de uma maneira muito reflexiva, o papel das diferentes organizações sociais, dos sindicatos, das greves, da imprensa, tanto a imprensa oficial quanto aquela que atuava na clandestinidade. Vai falar da importância das revoltas populares, das mobilizações religiosas, islâmicas e cristãs. Vai mostrar como que a Primeira Guerra Mundial e os seus impactos, e depois a crise econômica de 30, como que tudo isso vai atuando, vai agindo e vai, de uma certa maneira, fazendo com que a gente entenda a formação dos movimentos nacionalistas, não é, que vão pipocar nos diferentes países africanos aí da metade do século XX em diante. Então é um capítulo fundamental para a gente entender esses movimentos, para a gente entender como é que se deu a formação desses movimentos nacionalistas, para a gente entender as nuances, não é? E as diferenças, as discordâncias entre todos esses movimentos que foram fundamentais para a gente pensar o que é a África hoje, para a gente pensar e entrar nos capítulos seguintes, né? No capítulo 2, que ele vai chamar de o reino político, não é? Ele vai, depois de nos ter, né, depois de ter construído essa base para a gente entender esse pensamento, para a gente entender os movimentos, para a gente entender quem eram os intelectuais que participaram desses movimentos todos e que vão, a partir das independências, começar a ocupar cargos políticos, não é? Que vão fazer a política desses países conforme eles vão se tornando independentes. Então, nesse segundo capítulo, a gente tem a ênfase, digamos assim, na atuação política dos intelectuais, das diferentes correntes de pensamento, não é? Na elaboração dos diferentes projetos para a independência e para a pós-independência das nações africanas. Então é um capítulo em que ele vai trazer, por exemplo, como que esses movimentos de libertação vão atuar em Gana, no Senegal, no Egito, na Nigéria, no Quênia, na Tanzânia. Então a gente vai entendendo como é que esses movimentos vão acontecendo e qual vai ser o papel intelectual e dos projetos intelectuais agora nos projetos políticos, né? Então ele vai trazer uma abordagem bastante interessante sobre como o socialismo e o comunismo e o neocolonialismo vão agindo e vão se transformando, ganhando ou perdendo espaço aí ao longo do século XX. Então, é um capítulo também para a gente ler com o lápis na mão, anotando, fazendo questionamentos, né? Então, o livro vai ficando cheio de perguntinhas, de pontos de interrogação aqui na margem, que são coisas para a gente ir pensando depois, né? Um bom livro é aquele que nos apresenta muita coisa nova, mas também deixa muitas perguntas para a gente resolver e pesquisar depois. No terceiro capítulo, que ele chama de o autodesenvolvimento, ele vai colocar o autodesenvolvimento como um tema central no pensamento africano contemporâneo. E aí, para pessoas como eu, que gostam de uma linha do tempo, né, de uma cronologia, o Moriatan, ele é assim, muito didático, pega a gente pela mão e vai trazendo para a gente entender esse pensamento. Eu não sou uma pessoa das ciências sociais, eu sou uma pessoa da literatura, eu sou uma pessoa das letras, então, quando eu vou ler um capítulo que começa, né, me apresentando as teorias econômicas,
Claro que isso já, né, me faz dar aquela pausa, aquela respirada, e aí a gente tem que ler com um pouco mais de cuidado, né, buscando outras fontes, estabelecendo aí outras relações para conseguir fazer uma leitura bacana, né, do capítulo. E aí é muito legal que ele me ajuda, né? Como é que ele ajuda a gente? Ele vai, nesse terceiro capítulo, pegar toda aquela fundamentação que ele trouxe no primeiro capítulo, com tudo aquilo que ele fez no segundo capítulo de ir mapeando o século XX, e aí ele vai trazer assim, década por década. Então ele faz assim, ó, na década de 50, como que aquele pensamento intelectual vai atuar politicamente, e aí como que isso vira, né, ou como é que isso se reflete no que economicamente vai acontecer nesses países. Então ele vai listar e nos apresentar uma série de economistas. Então ele apresentou intelectuais, apresentou escritores, apresentou políticos e agora ele traz os economistas, uma lista, né, de africanos proeminentes que estudaram economia, que se especializaram nessa área e que vão atuar, alguns ligados a diferentes governos em diferentes países africanos, outros vão agir, né, na produção intelectual. E aí ele passa por toda uma questão relacionada ao comércio internacional, ao neoliberalismo, até chegar na conjuntura atual. Então a gente faz um percurso mesmo, eu só entendo a atuação da China hoje a partir do momento que eu consigo olhar para trás e estabelecer as relações desde lá do final do século XIX e entender como é que a conjuntura atual foi construída. Então é um livro que é muito bacana, ele traz nesse final, né, do terceiro capítulo, vários nomes das ciências humanas, ele traz vários nomes da filosofia africana, nomes que a gente eventualmente já conhece pelo trabalho mesmo com a literatura ou eventualmente com a história, e ele vai juntar de uma maneira muito interessante, porque ele vai mostrando as tensões, né? Então ele vai dizendo, olha, tem esse pensamento, tem essa linha de pensamento, mas na prática funcionou assim, na prática tinha essa divergência, né? Na discussão teórica havia uma outra linha, como é que essas linhas dialogaram ou não. Então é um livro que eu super recomendo para quem é das letras, para quem é da história, para quem é das relações internacionais, para quem é curioso dos movimentos do panafricanismo, da negritude, da diáspora. Eu aprendi muitas coisas com esse livro, então super recomendo a leitura. Me digam aí se vocês já conheciam essa obra, se já conheciam, me digam o que vocês acharam. Se não conheciam ainda, espero ter despertado em vocês a vontade de conhecer e de ler esse livro. Espero que vocês curtam o vídeo, se inscrevam aqui no canal se ainda não forem inscritos e compartilhem nas suas redes sociais para que esse e tantos outros mundos possíveis possam chegar a mais gente. A gente se vê na próxima leitura.